Bom, olha, como tudo em período que está perto de uma eleição, tudo que está perto de uma eleição, até a vontade do ex-presidente Lula de dar entrevistas está sendo tratada aí como um grande ato político e um movimento que foi parar na justiça, inclusive. Délio Rocha vai trazer informações para nós. Délio, o ex-presidente Lula vai ou não conceder entrevista à Folha como chegou a ser decidido, inclusive, pela justiça? Joelson, olha, quem vai dar a palavra final vai ser o colegiado do STF. Mas antes disso, eu queria até explicar para quem está nos assistindo agora que a Folha de São Paulo recorreu ao STF pedindo autorização para fazer uma entrevista com o ex-presidente Lula. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou de forma liminar essa entrevista. Só que logo depois, um outro ministro, Luiz Fux, atendendo a um pedido do Partido Novo, acabou aí suspendendo esse direito do ex-presidente Lula de dar entrevista. E ainda nessa decisão, Fux disse que caso a entrevista tivesse sido feita, que não era para ser publicada. Só que depois disso, Joelson, Ricardo Lewandowski, ele voltou a conceder o direito à Folha de São Paulo, porque a Folha recorreu dessa decisão de Fux, e Lewandowski voltou a conceder o direito de a Folha de São Paulo fazer essa entrevista com o ex-presidente Lula. E na decisão de Ricardo Lewandowski, ele questionou a medida anterior do seu colega Luiz Fux. Segundo ele, o Partido Novo não era, na ação, uma parte capaz de recorrer ao STF, porque, segundo Ricardo Lewandowski, somente a AGU, a Advocacia Geral da União, e a Procuradoria Geral da República podem recorrer ao STF contra uma decisão liminar de um magistrado daquela corte. E aí, diante dessa guerra de decisões entre ministros do STF, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF, aí acabou decidindo que essa entrevista não vai sair por enquanto. Lula não pode dar entrevista, nenhum veículo pode fazer entrevista com o ex-presidente, e a questão vai ser decidida então no plenário do STF. Só que Dias Toffoli não disse quando essa decisão vai ser levada, quando essa questão vai ser levada para o colegiado da corte. Enquanto isso, Joelson, a gente fica sem saber. Quem está em casa às vezes pode questionar, mas um preso pode conceder entrevista? Pode sim, Joelson. Isso quem decide é o juiz. E até naquele caso recente do Adélio Bispo, que atentou, aquele louco lá que atentou que deu uma facada em Jair Bolsonaro, um juiz federal do Mato Grosso do Sul concedeu o direito para que o SBT e a revista Veja fizesse uma entrevista com Adélio Bispo. Depois, um desembargador lá do TRF da terceira região acabou cassando essa autorização, mas sexta-feira o ministro Gilmar Mendes pediu explicação dessa decisão do TRF3, e a partir da explicação do TRF3, Gilmar Mendes vai decidir se Adélio Bispo pode conceder entrevista ou não. Isso mostra, Joels, que nessas questões envolvendo o direito, a questão jurídica, às vezes tem muitas versões, e o eleitor e o cidadão em geral costuma ficar meio perdido. Agora, o que a gente percebe é que a guerra no judiciário, Joelson, ela existe e não é novidade, porque já em agosto a gente acompanhou aquele caso lá no TRF4, quando o desembargador Gebran Neto teve uma queda de braço com o desembargador Rogério Fravetto em torno daquela decisão lá, se solta Lula ou não solta Lula. Em comum, essas guerras aí envolvem o ex-presidente Lula. Joelson. Pois é, e as questões técnicas acabam sendo deixadas de lado e todo mundo acha que a discussão passa a ser política. Não deixa de ser, mas Anivaldo Barbosa vira uma questão política, né? Olha, pelo histórico. Eleições. E, claro, o ex-presidente Lula tem interesse em dar essa entrevista antes das eleições. Então, pelo histórico das decisões políticas, melhor dizendo, das decisões jurídicas, pelo histórico recente das decisões jurídicas envolvendo o ex-presidente Lula, a chance dele conceder entrevista até domingo é zero. Zero? Zero. Pelo histórico
das decisões jurídicas envolvendo o ex-presidente Lula aí de um ano e meio para cá, do processo aí do Petrolão, que resultou da prisão dele. Se você pegar esse histórico de todo o recurso que já foi julgado, que já foi analisado e tal, nenhum favoreceu o ex-presidente Lula. Por que que esse, a 3, 4 dias da eleição, será? Então, é chance remota, beirando a zero, a possibilidade dele conceder essa entrevista. Se isso acontecer, será uma situação inesperada, imprevisível.